Querido irmão, mas é interessante de dizer, ficar mais velho, porque a gente estuda, e eu sou um cara muito reflexivo. Há 2 anos e meio, quase 3 atrás, uma música achei interessante, uma música americana. E depois eu fiz ver a tradução dessa música. E quando eu olhei no YouTube, era um pai, segura e a música é abençoada. Eles, na letra da música, falando que você ainda não fala, não anda, mas eu sei que você será abençoado. E aquilo mexeu muito comigo. Eu me emocionei, eu pensei que sim, meu pai fez isso comigo. Porque se começa a analisar a vida, eu sei que há vidas que ninguém faz. E a gente, desde a infância, passou por alguns problemas. Como eu lembro que, quando criança, eu falava com meus pais que, quando eu tive a primeira noção de morte, eu falava: não quero morrer primeiro que vocês. Mas aí, logo com 7 anos, eu perdi minha mãe. E aí tem outras situações decorrentes daquilo. Mas aí vieram outras situações decorrentes daquilo. E a gente vai passando, vai levando. Aos 20 anos acabo passando por esse incidente de me tornar tetraplégico, mas e comecei a analisar outros detalhes da vida, então, inclusive até chegar a perda do meu pai. Aí eu pensei assim, eu fui um cara muito abençoado. Porque, mesmo passando por esses problemas, eu nunca deixei de acreditar em Deus, de agradecer. Porque, se vocês prestarem atenção, a vida, ela nos prepara para tudo isso. Para tudo que você for passar, alguma coisa já te preparou. Por exemplo, quando eu cheguei a quebrar o pescoço, não é fácil, eu estava com 20 anos, e a gente, com todo um projeto de vida pela frente, você vê literalmente ir por água abaixo. Mas o que conta? Eu fiquei uns 5 minutos debaixo d'água. Tive a tranquilidade de passar por esse tempo sem desesperar. Eu não bebi uma gota d'água. Foi uma das coisas que me ajudou a sobreviver. Eu lembro que, uma semana após eu ter dado a entrada no hospital, entrou um camarada com o mesmo quadro, o mesmo problema. E aí eles me esconderam. Depois eu vim saber que, com uma semana que ele estava lá, ele caiu, que deu comigo e faleceu. Mas eu era mais baixo. Então, o que acontece? De onde veio essa tranquilidade? Você ficar, em momento algum, eu questionei o que tinha acontecido comigo.
eu me preocupei na solução. O que eu vou fazer aqui? Podia ter cortado a cabeça para eu viver. Ou olhar para os lados, nada. Fui até perder o fôlego, me dar conta que eu ia falecer, que estava encerrando meu contrato. Aí eu pedi perdão a Deus, fiz uma acerto de conta. E quando eu acordei, eu estava chegando já na cidade de Sete Lagoas. O que é isso? Trabalhava uma senhora lá em casa, na casa, e ela olhava muito para mim assim, sentia que ela queria falar alguma coisa. Aí um dia ela parou assim com a vassoura e colou, assim, da vassoura e falou assim: se você for à minha igreja, meu pastor te tira dessa coisa. Aí eu parei no celular, estava fazendo, e falei para ela o seguinte: às vezes a gente procura um milagre e ele já foi feito. Aí eu contei para ela essa história. Então, quer dizer, na minha sobrevida, eu saí embaixo d'água, eu teria vindo uma gota. No meu ponto de vista, aquilo não era um milagre. E eu também cheguei à seguinte conclusão: de como nós somos dependentes da fé. Se você está indo embora, espere de um amigo, pode ser sábado, a gente se vê aqui e a gente continua essa conversa. Até que você vai sair no sábado. Ninguém sabe do dia de amanhã. Então nós somos dependentes da fé. E graças a Deus, o seu filho abençoado, eu vim com esse dom também. O dom da fé. Às vezes pessoas ficam impressionadas pela tranquilidade de você resolver um problema. Por que você é tranquilo? Porque você tem fé. Você não desespera. Você acredita que vai ser resolvido. Entendeu? E meu pai contava que quando eu criança, a gente morava ali onde eu vou levar, e nós fomos despejados, né? E ele comprou um barraco lá no bairro do Rio. Contratou um camarada, mandou cavar uma cisterna. E quando aí o rapaz falou com ele que deu pedra. Na época não existia água encanada. Então, e aí ele se desesperou, chegou em casa. Imagina, o pai tinha uma filha, 2 filhos pequenos. Ele tinha um prazo para poder desocupar o barraco. Aí ele chegou em casa chorando, desesperado. Aí eu virei para ele e disse: eu devia ter 4, 5 anos no máximo. Falei assim: pai, me parece que você é cristão. Você não confia em Deus? Deus proverá. E foi uma realidade. Depois de poucos dias, minha mãe chegou lá e disse: tem um colega de trabalho fazendo uma casa no Alto Veracruz. Aí meu pai trocou com o cara a casa, entendeu? Com um barraco dele, porque ele tinha que sair do bairro aqui, porque o filho dele, rapaz, estava sendo jurado aqui pelo pessoal do bairro. Aí vem daí, entendeu? Quando você depara com o falecimento da mãe, chorei, senti,
mas nunca revoltei. Por quê? A fé estava dentro de mim, mesmo que eu não soubesse. E ali vivemos e tal. Quando ocorre esse fato, de eu fraturar o pescoço, eu era um cara muito aventureiro. Mas isso me ajudou, porque para você ser aleijado, você tem que ser aventureiro. Entendeu? Você tem que encarar a vida de uma forma totalmente diferente do que você vivia. Tem que encarar as dificuldades. E por que você encara com naturalidade, com uma certa tranquilidade? Não é que eu não desesperasse em alguns momentos, chorei, entendeu? Mas para minha família eu nunca passei nenhuma preocupação, porque eu acho que se para mim estava ruim, para eles era muito pior. Imaginar o que estava passando na minha cabeça, preocupados comigo, então eu tinha essa preocupação. Então eu tinha fé e dias melhores vieram, entendeu? Foi de trabalho e, graças a Deus, dentro do meu trabalho também, eu desfruto da força da fé, entendeu? Porque eu falo que muitas vezes acontece algum problema ali no trabalho, você não desespera, você preocupa com a solução. Então é um dom que você traz da vida e proveniente da fé. Entendeu? E graças a Deus, eu logo sou presidente, eu criei uma ideia comigo, que eu não passaria dos 30 anos. Porque eu ouvi alguns casos, pessoas que ficaram deficientes, circulação é mais difícil, tudo é mais complicado, então você está mais exposto ao risco da morte do que uma pessoa comum, entre aspas, né? Quem está aqui está exposto. Se vocês não sabem disso, só faz segredo assim. Mas aí o que acontece? Eu conversando com uma vez, falei assim, eu acho que eu faço essa questão. Seu organismo muda todo, pra você ter uma ideia, eu levo com ela de 10, 15 dias, entendeu? Então, você já tem um câncer de intestino, mas eu levo uma decisão boa, por quê? Questão da vida nos preparar. Você fica aproximadamente 5 minutos embaixo da água. Você desligar como morro. De repente você vê uma nova oportunidade. Entendeu? Então, 1 ano, 2, 10, 20 anos, que você viver além daquilo, é de agradecer, é gratificante. Então, eu encarava isso como oportunidade. Hoje eu estou fazendo 60, quer dizer, dobrei a meta, né? Graças a Deus por isso. E com saúde, entendeu? E é o mais importante, né? Meu pai ficava impressionado, comentava sobre os caras com 50 anos, não tomam um remédio, a pressão, nem para a cabeça. Está tudo no lugar. Mas, então é só agradecer. A partir daquele momento que eu vi aquela música falando que você ia ser uma criança abençoada, eu pensei, eu vou fazer 60 anos e quero ir à igreja agradecer. E essa dica eu tenho na igreja, que minha esposa, que ela me cobrava, né? Desde o Natal, daí eu não vai marcar o culto,
bolo, quando tem sorvete procrastinado. E às vezes falaram, vou marcar, você quer com o André, conversar com ele. Aí ela chegou lá, recente, 2 semanas atrás, o Cássio estava lá, real, falou assim, Cássio, como é que faz para marcar o culto? Ela foi o general nessa hora. Arrumou tudo. Isso aqui, tudo deu a proatividade dela. Mas eu tenho que hoje conhecer essa vida que Deus me deu, essa fé que Deus, essa sorte de ser um cara abençoado. Eu sou muito grato. E você vê, nessa debilidade toda, eu não posso deixar de agradecer porque nunca me faltou nada. Eu tenho meus irmãos no solo, todos homens, e então eu preciso de força. Então eram 4, né? Eu só estava lá. Eram 4 homens ali na quando eu precisasse. E meus amigos também nunca deixaram de faltar. Tem muitos amigos, qualquer coisa que eu precise, só ligar, não, estou pronto a te ajudar. Uma vez eu vi uma história, li um livro, de um camarada que queria ter encontro com o anjo da guarda. Mas ele ficou sabendo de um rapaz nos Estados Unidos, no deserto do Arizona, que tinha encontro com o anjo. Ele foi atrás desse rapaz, perguntou aonde que ele tinha esse encontro. O rapaz explicou para ele, estava oferecendo, foi ele e a esposa dele lá tentar falar com o anjo. Ficaram um dia inteiro lá, não consegui terminar, voltando. Eu já estava tendo uma situação, porque estava no deserto e desidratados. 2 homens passaram no carro, viram o carro parado na beira da estrada, ficaram curiosos, esperando que aparecesse alguém. Apareceu ele e a esposa, já fraco, eles morreram, eles levaram para um restaurante, ficaram num restaurante próximo. Eles passaram a noite lá e recuperaram a energia. Quando chegou de volta, ele procurou o camarada, explicou que eu ia achar meu ano e tal. Eu quase morri, aconteceu isso e isso comigo. Aí eram 2 pessoas. Às vezes não precisa ir numa montanha para ter encontro com o seu anjo. Às vezes ele se manifesta na pessoa que está do seu lado. Aí depois entendeu que o anjo da guarda dele se manifestou naqueles 2 rapazes que salvaram a vida.